Parte 1. A rede do trauma familiar. Olá! Eu e o Brinho estamos aqui, com muita disposição para ficar super sarados emocionalmente. Que bom que você também está aqui. E eu já aproveito para a nossa reflexão de abertura. Onde você acha que estava quando sua mãe estava sendo gestada por sua avó? Ai, Brinho, que pergunta difícil, hein? Nós vamos ter considerações nesse capítulo que nos ajudarão a pensar sobre isso. Mas antes de entrar no capítulo, eu queria ler com vocês o texto de abertura, que sempre é curtinho e eu boto sempre no canto inferior direito da tela. Mas esse é muito grandinho e eu achei muito lindo. E é uma obra de arte do Jung. Vamos lá? Tenho uma forte impressão de estar sob a influência de coisas e problemas que foram deixados incompletos e sem resposta por parte dos meus pais, de meus avós e de outros antepassados. Muitas vezes, parece haver numa família um karma impessoal que se transmite dos pais aos filhos. Sempre pensei que teria de responder a questões que o destino já propusera a meus antepassados, sem que estes lhes houvessem dado qualquer resposta. Ou melhor, que deveria terminar ou simplesmente prosseguir, tratando de problemas que as épocas anteriores haviam deixado em suspenso. Fantástico, né? É uma reflexão em si mesma. E agora nós vamos entrar um pouco na resposta da reflexão. Onde é que você estava? Antes mesmo da sua mãe nascer, ela, sua avó e os primeiros vestígios de você estavam todos no mesmo corpo. Sim, 3 gerações compartilhando o mesmo ambiente biológico. A célula precursora do óvulo ou do esperma do qual você se desenvolveu já estavam presentes num feto de 5 meses. A partir dos estudos de Arruda e outros, é possível mapear como os resíduos biológicos de traumas vivenciados por sua avó são transmitidos. Mas há um detalhe, uma diferença biológica significativa. Assim que os óvulos da sua mãe foram formados no útero, essa linhagem de células parou de se dividir, ou seja, os óvulos eles são finitos, limitados. Os espermatozoides do seu pai, no entanto, continuaram a se desenvolver até a idade adulta, ou seja, permanecendo suscetíveis a marcas traumáticas quase até o momento em que fomos concebidos. Herança epigenética. Nesse item, o Mark Volin ele vai trazer vários especialistas e vai falar no final também sobre o impacto dos traumas geracionais na atualidade. Yehuda e sua equipe do Hospital Monte Sinai, em Nova York, demonstraram que alterações genéticas elas podem ser transmitidas de pais para filhos, a gente já viu isso. Inclusive, eles encontraram marcadores epigenéticos da mesma parte do gene, tanto no genitor, a pessoa que sobreviveu ao Holocausto, quanto no filho. Eles compararam esses resultados com famílias judias que não viviam na Europa na época da guerra e constataram que as mudanças somente poderiam ser atribuídas ao trauma dos pais. O Dr. Eric Nestler, no artigo Mecanismos Epigenéticos da Depressão, de 2014, declarou que acontecimentos de vida estressantes eles alteram a suscetibilidade ao estresse nas gerações subsequentes. As grávidas que desenvolveram o transtorno de estresse pós-traumático após o 11 de setembro, por exemplo, deram à luz filhos que tinham níveis de cortisol comprometidos, a gente já tinha visto isso quando falou da Yehuda. Eles também se perturbavam mais facilmente com estrondos e ruídos desconhecidos, eram menores para a idade gestacional deles, manifestavam forte angústia em resposta a novos estímulos e, a gente repete, tinham níveis baixos de cortisol. Já o Dr. David Sack, na Psychology Today, escreveu que o trauma ele tem o poder de ecoar do passado e fazer novas vítimas. Ele relata que 30%, gente, 30% das crianças com pais que serviram
no Iraque ou no Afeganistão, que tiveram transtorno de estresse pós-traumático, enfrentavam sintomas semelhantes, ou seja, TEPT secundário. Jovens nativos norte-americanos que vivem em reservas têm a taxa de suicídio mais elevada do hemisfério ocidental. Albert Bender, historiador cherokee e advogado especialista em direito dos povos indígenas, ele sugere que é o trauma intergeracional sentido por todos os povos nativos, que é o resultado de uma política histórica de genocídio, que é a causa. Em sua opinião, o luto geracional ele incita esses suicídios. E o Mark vai concluir nesse item dizendo que essa lista só vai aumentar, porque a guerra, a violência e a opressão continuam a semear a revivência geracional, à medida que, sem saber, os sobreviventes transmitem o que vivenciaram às próximas gerações. Um fenômeno esperado, né, gente? Tudo que não é dito é transmitido, lamentavelmente. E chegou a hora da nossa reflexão, do Brinho trabalhar a última reflexão do capítulo. A gente prometeu que ia trabalhar esse tema um pouquinho mais adiante e chegou a hora. Você sabe o que é parentalidade consciente? Ou imagina a que se refere o termo? Bem, eu acho mais do que justo de pedir ajuda àquele que cunhou o termo. Então, o Lipton é que vai responder para a gente. O pai do termo, aquele que cunhou o termo parentalidade consciente. O que é, Lipton? Fala para a gente. É adquirir a consciência de que, da concepção ao pós-natal, a saúde e o desenvolvimento de uma criança podem ser profundamente influenciados pelos pensamentos, pelas atitudes e pelos comportamentos dos pais. Pais que não desejam ter filhos, pais que estão sempre preocupados com as suas próprias chances de sobrevivência, mulheres que sofrem abusos físicos e emocionais durante a gravidez, gente que não tem tempo para cuidar de criança. Todos esses aspectos representam situações nas quais estímulos ambientais adversos em torno do nascimento podem ser passados para a criança. E a gente teve bastante evidências, né, de especialistas nesse capítulo a respeito disso. Então, vamos praticar a parentalidade consciente. Bem, aqui chegamos ao final. Os pesquisadores estão já descobrindo que pensamentos, imagens interiores e práticas diárias, como a visualização e a meditação, por exemplo, são capazes de mudar a maneira como nossos genes se expressam. Uma ideia que analisaremos com mais detalhes no próximo capítulo. Isso nos diz Volin. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e te espero na próxima aula. Até já e um enorme abraço fraterno.